Olá pessoal, sejam bem-vindos, a mais um tutorial do CATIA na plataforma 3D Experience. Nos próximos tutoriais, eu vou me preocupar em modelar esta peça aqui, Eu gostaria de utilizar essa peça aqui, para introduzir para vocês, o conceito de pad, que é a ferramenta de extrusão, o conceito de pocket, que é a ferramenta de extrusão negativa, em que a gente remove material, a ferramenta também de revolve, de revolução, que na verdade se chama shaft, e a ferramenta groove, que é de remover material também através de revolução, Essa peça aqui, é uma peça de uma vista só, uma peça cilíndrica, uma espécie de um pino, Foram dados aqui dois diâmetros, esse de 70, esse de 140, também esses comprimentos de 150 e 40, Bom, eu já estou com a plataforma 3D Experience aqui aberta. Eu vou realocar aqui o desenho aqui na minha direita e trabalhar aqui na esquerda, Bom, a primeira coisa que eu vou fazer então, primeiro eu vou mostrar para vocês, como a gente pode utilizar a ferramenta de pad, que é essa ferramenta aqui, Antes de utilizar essa ferramenta, eu tenho que criar sketch, Não tem como eu usar a ferramenta sem criar sketch. É possível criar o sketch a partir de dentro da ferramenta, mas eu prefiro criar o sketch antes, E bom, a forma como a gente cria o sketch está relacionada na forma como qual ferramenta que a gente vai utilizar depois. Por exemplo, a ferramenta de pad ela vai extrudar material, ou seja, a gente vai meio que arrastar o esboço que a gente criar e isso vai criar material ao longo da direção que a gente arrastar. Essa direção geralmente é uma linha reta. Não necessariamente precisa ser perpendicular ao plano do esboço, mas geralmente é, Bom, então eu vou criar o meu primeiro esboço neste plano aqui, no plano XZ ou YZ, até me esqueci qual que é. Vou ocultar aqui esses eixos H e V, eu não estou a fim de ver eles, E vou criar meu esboço. O meu esboço aqui no caso, se eu for usar um pad, vai ser simplesmente uma circunferência, E eu tenho que, claro, restringir esse esboço por completo. Então vou criar restrições aqui, Vou dar o diâmetro desse cara, que vai ser, por exemplo, de 140, se eu quiser criar aquela parte mais gordinha, essa daqui primeiro, e vou dar a posição do centro como coincidente com esse plano e coincidente com outro plano também. Então aqui meu esboço está pronto, eu vou sair desse aplicativo e vou fazer o meu pad, Antes de fazer o pad, eu vou clicar ESC, certo? Eu não quero que tenha nada selecionado quando eu vou utilizar qualquer ferramenta. É uma preferência pessoal minha. Se o esboço, ele já tiver selecionado, clicando ou aqui, ou então clicando aqui também, na hora que a gente selecionar uma ferramenta, por exemplo, o pad ou o shaft, ele automaticamente já vai usar o que está selecionado, Eu prefiro primeiro clicar na ferramenta e depois selecionar o esboço que vai ser utilizado. Então vou clicar aqui em pad, Aqui abriu uma janelinha, que define o meu pad. Eu tenho que especificar um primeiro limite, Esse tipo aqui pode ser dimensão, até uma próxima superfície, até a última superfície, até um plano, até uma superfície qualquer, que eu especifico. E aqui um comprimento, No caso, é o comprimento que vai ser extrudado, a minha peça. No caso aqui, olhando aqui no meu desenho técnico, é 40 milímetros, Eu posso, inclusive, entrar com as unidades aqui se eu quiser. Agora aqui eu tenho que selecionar o perfil, a superfície que eu quero extrudar, Então é por isso que eu preciso fazer o esboço antes. Se eu não quiser fazer o esboço antes, eu posso clicar nesse botão, ou então clicando com o botão direito aqui, a gente pode inserir um wireframe, que é justamente criar um esboço, ou então superfícies, inserir operações, ou então ir para a definição do perfil, Aqui então, como eu já tenho o esboço criado, basta eu clicar aqui, Aqui, se eu quiser uma extensão espelhada, ou seja, vai para os dois lados, eu também posso escolher, que eu posso mudar a direção que eu vou fazer minha extrusão, Se eu clicar em mais, aparecem outras opções ainda, Eu posso especificar um segundo limite. Por exemplo, se eu quiser ir de 10 até 40, a minha peça vai ficar com 50. Eu também posso usar, valores negativos aqui, Então aqui fica com menos 10 até 40, O menos 10 ele volta, com respeito ao sentido. Então aqui ficaria com 30, Aqui também tem outras opções, igual para o primeiro limite. Aqui a questão da direção, se a gente quer ela normal ao nosso esboço, geralmente é o que é utilizado. Mas se clicar com o botão direito, a gente pode inclusive especificar um eixo dos coordenados.
ou então também criar, né, uma linha para dar direção, ou usar o robô, ou criar um plano, né? A gente também, se quiser, né, pode usar criar, né, um pad fino, né? A gente especifica, por exemplo, uma espessura e aí a gente cria material só onde tem a linha, né, e não na área definida pela linha, tá? Aqui não vai ser meu caso, né? A gente faz isso, né, clicando aqui no Thick, né? Ele habilita aqui as espessuras que a gente tem que utilizar, né? Aqui então está tudo definido, né? Eu vou até clicar aqui em Less. Se eu der um Preview, né, ele simplesmente vai preencher de material aquela indicação em azul que já estava ali antes, né? Aquela indicação em azul ali é o que vai ser o nosso volume, né, gerado. Então tá aqui, certo? Para concluir minha peça, né, eu tenho que fazer uma outra operação semelhante. Aqui eu vou criar, né, um esboço nesse plano aqui da minha peça, que é a partir de onde eu quero criar um outro pad. Não necessariamente, né, o meu esboço tem que estar nesse plano. Dá para eu criar um pad criando o esboço, por exemplo, no mesmo plano que eu tinha criado meu outro esboço, né? Aqui eu vou aproveitar para ensinar outra ferramenta, né, que é essa daqui, ó, de projetar elementos 3D, certo? Se eu quiser, por exemplo, projetar, né, a circunferência dessa outra, desse pad que eu já fiz, né, e utilizar aquela geometria como referência, eu posso usar isso aqui, né, e selecionar esse cara aqui, dar um OK, e ele vai projetar, ó, a curva, né, daquela geometria no meu plano. Eu também posso fazer interseção de elementos 3D com o plano do esboço que eu estou trabalhando para criar a geometria auxiliar, né? E aqui reparem, né, que essa linha aqui, né, ela ficou com uma geometria amarelada, né? Quando a geometria amarela é porque ela vem de referência de outro item, né? Então isso aqui eu não consigo editar e eu também não preciso, né, aplicar constraints. Inclusive, se eu tentar aplicar constraints aqui, ele vai criar automaticamente como um constraint de referência, né? Então aqui, ó, automaticamente é como referência, não tem nem como eu editar, né, essa restrição, tá? Isso aqui é só uma questão de ilustração, né? Vamos criar então aqui um outro círculo, né? Que vai estar relacionado com essa outra geometria cilíndrica aqui. Vou restringir, então vou colocar o centro desse círculo coincidente com esse plano e também coincidente com o outro. Esse aqui é o XY. Especificar esse diâmetro, né? Que no caso aqui é de 70. Vou sair do meu esboço, que está completo. E vou novamente usar a ferramenta de pad, né? Aqui no caso agora, né, 150 milímetros vai ser a dimensão, né? Que vou dar um preview, né? Então aqui em azul e cinza, né, por trás do azul é onde vai estar, né, a minha geometria. Aqui, né, na parte da disposição gráfica, né, aqui também a gente tem a opção, né, de alterar esses valores. Por exemplo, nessa seta aqui, ó, a gente consegue alterar a direção, né, que a gente vai extrudar material, certo? E aqui, ó, no limite 1, ó, se eu clicar e arrastar, eu consigo também editar, né? Aqui os passos é de 1 em 1 milímetro, se eu não me engano, mas dependendo do mouse, né, é muito difícil colocar com precisão qual que é o valor. Por isso que tem a caixa, né? Eu raramente utilizo isso aqui, estou comentando só para vocês saberem. Que também, se eu quiser, ó, utilizar o limite 2, dá para eu utilizar também, certo? No caso aqui eu vou deixar ele em 0. Deixa eu voltar aqui e colocar aqui 0, certo? Então aqui eu dou um OK. E aqui a minha peça já está pronta, né? Dá para ver aqui, ó, na árvore, ó, foram criados 2 pads, né? Cada pad está associado com um esboço, né? Que foi a ferramenta que eu utilizei, né? Uma coisa legal, ó, também dá para eu mostrar aqui, se eu quiser alterar a minha peça, ó, eu posso voltar aqui no meu esboço, né? Eu dou um duplo clique para editar ele. Aqui dá para eu alterar a geometria, ó, por exemplo, se eu quiser que isso aqui valha 50, né? Alterei aqui, ó, saio do app, né, de esboço, ele já reconstrói para mim a geometria, olha que legal. Né? Então, essa daqui é uma ferramenta, é por isso, né, que o CATIA é uma ferramenta poderosa. Não só o CATIA, né, tem essa capacidade, né, de você fazer uma alteração em algum item que está dentro aqui da árvore de especificação e atualizar a sua geometria, né? Vários CADs têm essa opção. Aqui, né, quando eu geralmente termino a peça, né, se eu quiser visualizá-la melhor, é interessante, por exemplo, ocultar esses itens, né? Para ocultar os planos, eu posso selecionar eles aqui, ou selecionar eles aqui também na árvore de especificação, clico um botão direito e dou um Hide Show, né?
Olha, para onde foram esses planos? Se eu vier aqui, ó, aqui tem um espaço oculto, né? Tudo que está oculto está aqui, ó. Então aqui estão os meus planos, os meus esboços também, ó. Aqui, ó, Sketch 1 está aqui, Sketch 2 está aqui, certo? Se eu quiser desocultar, né, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito aqui, dar um hide show, ó, volta para lá, né, ó, então voltou para cá esse plano. Ou então também posso vir aqui na árvore de especificação e dar um hide show novamente que ele volta, certo? Depois que eu termino a minha peça, né, eu renomeio, né, meu produto, por exemplo, né. Então aqui eu vou colocar pino, exemplo pino, né, deixa eu colocar aqui exemplo pino. Também vou nomear aqui, né, minha forma 3D, exemplo pino. E para salvar, né, eu já comentei, aqui eu vou maximizar aqui para aparecer melhor, né, vem aqui nessa setinha e eu posso salvar, né, isso vai ficar salvo no espaço colaborativo que eu faço parte, eu estou logado, né, que aparece aqui. Tudo bem? Bom, era isso então quanto ao pad, né, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo, né, modelando novamente essa peça com outras ferramentas, tá? Então até a próxima.